veja que a gente olhando, né? Olhando para o tamanho da Terra. Teve outro incêndio em Porto Alegre ontem. Eu não sabia, irmão. Nos faz, né, refletir sobre isso, porque existe tanta terra que se fosse dividido... Olha só, esse prédio que você está vendo aí que pegou fogo, ele tem 2.000 apartamentos. 2.000 apartamentos. 2.000 apartamentos. Vamos colocar que more 3 pessoas em cada apartamento. 3 vezes 2, 6. 6.000 pessoas ou até mais. Então, veja bem, tem 2.000 apartamentos. É um prédio com 2.000 apartamentos, significa que são apartamentos minúsculos, que as pessoas vivem em forma precária. É como se fosse comunidade. Eu não sei se vocês já viram os vídeos desses prédios na China. É muita gente em um prédio só, né? A China tem a segunda maior população do mundo, perdendo apenas para a Índia. É mais de 1 bilhão de pessoas. Mas mesmo a China com 1 bilhão de pessoas, a área de terra da China é gigantesca. Também tem desertos gigantescos. Mas caberia muita gente. Então, outra coisa que me traz a ideia, irmãos, a reflexão, é a questão de que, para se criar uma catástrofe, isso daí é uma catástrofe de poucas horas, né? Não precisa muito, né? A gente teve ontem uma explosão nos ministérios em Brasília, que deixou mais de 30 pessoas feridas. Mais de 30 pessoas feridas. A gente tem hoje as cidades todas com sistemas de gás. Nos Estados, aqui no Brasil, todo mundo compra ainda bujão de gás. Nos Estados Unidos não existe bujão de gás, mas o gás é tudo encanado. Imagine se dá um problema de vazamento de gás e explosão do sistema de gás dos Estados Unidos. Pode explodir bairros inteiros. Então, é tudo muito frágil, né? Eu vejo no meio de tudo isso, eu vejo Deus, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus, né? Se nós não tivemos ainda ataques nucleares nessa geração, é a mão de Deus, porque é Deus que controla todas as coisas. É Deus que determina todas as coisas. Eu li um texto, irmãos, eu fiquei assim... A gente fala muito de Jó 14, né? Há esperança para a árvore, mas foi até o tema do nosso culto doméstico aqui em casa, segunda-feira, porque o que Jó está meditando, o que Jó está meditando quando ele olhou para a árvore, não é comparar a árvore ao ser humano. Então, olha só, irmãos. Jó 14. A gente sempre lê, né? Porque há esperança para a árvore, tal. Mas olha o que diz o verso 5 e 6 de Jó 14, antes de chegar a esperança para a árvore. A Bíblia diz assim, ó, Jó 14, verso 5.
visto que seus dias estão determinados contigo, está o número dos seus meses. Tu lhe pusestes limite, e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até como o assalariado tenha contentamento no seu dia. Aí vem, porque há esperança para a árvore. E a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz e o seu tronco morrer no pó, aos cheiros das águas brotará e dará ramos como uma planta. Versículo 10. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, aonde ele está? O que Jó está meditando, irmãos? Que Deus colocou limite ao homem. Está aqui no verso 5. Os nossos dias estão determinados, contigo está o número dos nossos meses, e tu lhe expusestes limite, e não passará além deles. Isso sou eu e você. Deus colocou o número de dias, de meses, Deus colocou limite, e nós não poderemos passar os limites de Deus. Então, o que Jó estava meditando? O Jó estava meditando na brevidade da vida humana. E ele estava olhando para a árvore. A árvore não é como o homem. O homem tem dias, meses e anos e limites que não pode passar. Aí Jó olhou para a árvore e disse: existem árvores que existem há milênios. Existem árvores que o tronco já foi arrancado. Existem árvores que a raiz envelheceu. Mas quando as raízes chegam aos cheiros das águas, as árvores têm o poder de voltar a existir. E o homem morto é consumido, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Está no verso 10. Não é uma meditação profunda, porque a gente vê hinos, né? O hino da Ana Paula Valadão, Ao Cheiro das Águas. Você vê um monte de mensagem falando da árvore. Mas Jó está dizendo: o homem morreu, acabou. O homem tem dia, tem mês, tem limite, não pode passar do limite, morreu, acabou. Ele não volta à vida. Não volta à vida. É o que está no verso 12. Olha o que diz Jó 14, 12. Assim o homem se deita e não se levanta. É isso que está escrito. Assim o homem se deita e não se levanta. Então, quer dizer, a árvore pode ser cortada. E ela pode voltar a brotar. A árvore pode ter as raízes apodrecidas. Mas se ela cheirar as águas, ela volta a brotar. Mas o homem, ele se deita, ele morre e não se levanta. Então, a meditação de Jó ela é profunda. Principalmente grave o versículo de número 5, que Jó diz que Deus deu ao homem dias, meses, limites, e o homem não pode passar os limites estabelecidos por Deus. É por isso que eu digo que o juízo de Deus ele está muito breve, porque os homens estão tentando passar os limites que Deus estabeleceu. Os homens estão tentando passar os limites. Onisciência, onipresença, imortalidade. E Deus não permitirá que o homem ultrapasse os limites. Porque Deus deu dia, deu meses, deu limite, e não vai permitir que o homem passe os limites estabelecidos por ele. É muito forte essa meditação. É muito forte. Muito forte mesmo. Então, veja, a gente teria tudo para viver bem, mas vivemos enclausurados, cheios de medo, e muitas das vezes tudo é muito frágil nessa terra. Irmãos, existe um controle de Deus absurdo sobre tudo.